Podia ser o início do vídeo, isso, né? Que bom que eu tava gravando aqui, né? Você tava? Mentira! Oi todo mundo, eu sou o Rodrigo Oliveira e essa semana a gente chega com um vídeo novo aqui no 24,5. E antes de falar o assunto do vídeo, já vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, deixarem um like e também se inscreverem no canal que vai super ajudar o 24,5. Bom, o vídeo dessa semana é um Precisamos Falar Sobre. E a gente vai falar hoje a respeito de Dawson's Creek. Dawson's Creek, todo mundo já tá careca de saber, é aquela série, né, que revelou a Michelle Williams, que tem o James Van Der Beek como protagonista e ele caiu aí numa maldição, nunca conseguiu fazer nada muito substancial. Enfim, tem vários elementos aí, a gente conhece a Katie Holmes como ex-mulher do Tom Cruise, então tem um elenco aí bem famoso. E Dawson's Creek foi uma série que marcou uma geração e eu vou tentar pegar pontos específicos das temporadas, certo? Então vamos começar aqui pela primeira temporada. Eu acho que uma das coisas que o Kevin Williamson, que é o criador de Dawson's Creek, tenta incutir já logo no começo da série é o amor que o protagonista, o Dawson Leary, sente pelo cinema, né? Possui, ele é muito aguerrido pela sétima arte, mas esse excesso de referências e esclarecimentos nos diálogos, eu sinto que empobrece um pouco a narrativa, de certa forma. Por exemplo, logo que a Jean chega de Nova York, ela encara esse amor, essa devoção do Dawson como uma obsessão. Então, a personagem vê essa dedicação ao cinema que ele tem com maus olhos. Logo no começo, já tem uma conversa, um diálogo entre a Joe e o Dawson, em que o Dawson fala do Spielberg, que é a grande inspiração da vida dele. Eles falam sobre ET, o fato de ET ter perdido o Oscar para Gandhi, do Richard Attenborough, né? Foi o filme vencedor do Oscar na década de 80, no ano em que ET concorreu. E aí ele fala sobre vários filmes nessa mesma cena, fala sobre A Primeira Noite de um Homem, fala também sobre Forrest Gump. É um bombardeio de referências muito grande. E, inclusive, essas referências aparecem imageticamente. No quarto do Dawson tem vários pôsteres de filmes do Steven Spielberg, divididos em 3 categorias. Grandes êxitos como Tubarão, aclamados pela crítica como A Lista de Schindler, e os fracassos como Além da Eternidade, que é um filme que tem a Holly Hunter, que eu adoro, inclusive, assistam, no final da década de 80. Tem coisas muito positivas na primeira temporada que ela é mais curtinha que as outras. Por exemplo, tem um episódio onde eles recriam o Clube dos Cinco, do John Hughes, né, que eles ficam na detenção lá, eles passam um dia na detenção, e é uma homenagem explícita a esse filme tão icônico da década de 80. Para fechar esse breve balanço da primeira temporada, tem uma frase que eu acho muito icônica, que aparece numa conversa entre o Dawson e a Joey, onde ela fala que estamos crescendo. Até o Spielberg superou a síndrome de Peter Pan. Então a gente vê que logo no início da série, os personagens já estão incutidos nessa consciência de amadurecimento, né? Isso eu acho muito legal, porque cria uma coesão, né, ao longo das temporadas. E agora, vou falar um pouco da segunda temporada, onde há a inserção de 2 novos personagens. Os irmãos McPhee, o Jack, interpretado pelo Kerry Smith, e a Andy, interpretada pela Meredith Monroe. Bom, aqui nessa temporada a gente vê algo muito importante que acontece na vida do Jack, que é o fato dele assumir a sua homossexualidade. Mas isso não acontece de uma forma muito natural. Numa aula de inglês, o professor Peterson pede para os alunos escreverem um poema. E o Jack pede um conselho para o Dawson, né, porque ele está sem ideia do que escrever. E o Dawson fala para ele escrever algo que é íntimo para ele, né? Mostrar para as pessoas uma parcela que as pessoas não conhecem dele. Só que o Jack jamais pensou que o professor Peterson ia expor essa coisa tão íntima que ele escreveu, né? E ele pediu para ele ler em voz alta na frente de toda a classe. E aí as pessoas sacaram de fato que naquele poema ele assumia a homossexualidade, né? Através das construções imagéticas já era perceptível isso. E a partir disso a gente percebe como o sistema educacional daquela época abordado na série ainda era retrógrado, né? Tava
passando por uma fase ainda, digamos, de reciclagem. Porque logo depois que isso acontece, o Jack recebe vários panfletos, né, de aconselhamento, enfim. E foi uma coisa que ficou muito marcada em mim. Eu, como gay, me vi muito naquela situação, né? Se eu tivesse vivido isso, como será que o corpo docente, ele agiria, né? Será que ele estaria preparado para encarar uma situação como essa? Porque foi extremamente retrógrada a atitude da direção do colégio, né, do Cape Side High School. Além disso, né, esse episódio ele traz questionamentos como: será que os professores sabem até onde vai a autoridade que lhes compete, né? E é algo que realmente mexe muito comigo, né, esse acontecimento da segunda temporada. Não só pela minha condição sexual, mas por trazer realmente várias questões sobre o formato, né? Pensar na escola, né? No ensino sistemicamente. Eu peço a todos que gostem de fato da série, caso tenham um DVD lá guardadinho na coleção, que revejam esse episódio, né? Uma coisa que eu faço de tempos em tempos. E na terceira temporada, o Dawson participa de um festival. Ele grava com os amigos, né, um filme chamado Witch Island, e esse filme vai para um festival e ele tem a sua exibição. Ele recebe, assim, tímidos aplausos, né, uma recepção fria mesmo. E uma das adversárias dele, Nick Green, diz que ele seguiu o caminho de um fenômeno cultural. Ela se referia ao filme Bruxa de Blair, que estava super em voga na época, e que esse não era um bom caminho a se enveredar. A Joey, nesse mesmo momento, está visitando uma das faculdades que ela pretende estudar no futuro. E na visita ao campus, ela conhece o cara que a acompanha, que é o AJ, que naquele momento vai substituir a aula de um professor que está num seminário de semiótica. E lá eles começam a falar sobre literatura. E perguntam qual o livro predileto da Joey, e ela responde Little Women, da Louisa May Alcott. E aí eles começam a fazer várias críticas, não só em relação ao livro, mas em relação à escritora, dizendo que ela é uma escritora de segunda linha. Nessa terceira temporada, a gente acompanha esse amor que tanto o Dawson quanto a Joey têm pelo ofício deles, né? O Dawson, ofício de dirigir filmes, e a Joey, o ofício da escrita, sendo, de certa forma, questionado por terceiros, por interlocutores. Então, nessa temporada a gente percebe essa sensação de desconforto, de deslocamento que os personagens passam, mas isso ao mesmo tempo atribui muito amadurecimento a eles. E na quarta temporada o Dawson se depara com um vizinho bem rabugento, sim, é o Mr. Brooks. E nessas conversas todas, nesses contatos todos, ele descobre que ele foi um diretor de cinema. E ao assistir o filme Turn Away My Sweet, o Dawson fica encantado, dizendo que é uma mistura de filme noir, humor negro e história de amor, definindo o A.I. Brooks como uma mistura de Samuel Fuller e Cameron Crowe. E aí a gente percebe o envolvimento do Dawson com esse velho ranzinza, principalmente quando ele se esforça para mostrar os conhecimentos dele sobre cinema, dizendo que quer fazer um documentário a respeito da vida do A.I. Brooks para o próprio. Ele fica bem reticente, não concorda com a ideia, mas aos poucos o Dawson vai amaciando ele, né? Mostrando seus conhecimentos, falando que diretores como Truffaut, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Peter Bogdanovich estudaram os seus antepassados para chegarem onde eles chegaram. Então, o A.I. Brooks, enfim, aceita, e ao longo dos depoimentos, das entrevistas que o Dawson vai fazendo, ele vai ficando bem receoso porque o Dawson vai revirando coisas bem pesadas do passado dele. Tem uma parte, por exemplo, em que o A.I. Brooks fala que o filme Gladiador, do Ridley Scott, não tem emoções humanas complexas. E aí, quando o Dawson está fazendo várias perguntas para ele, ele fala que o Dawson só quer detalhes impudicos. E o Dawson rebate dizendo que ele está em busca das emoções humanas complexas. Então a gente vê como funciona esse trabalho, né, esse registro, quando é fora do formato ficcional. E aí a gente consegue ver essa faceta do Dawson de documentarista. E agora na quinta temporada acontece muita coisa. É um período de mudança radical na série, porque os adolescentes saem de Cape Side para ingressar na faculdade. Então a Jen, o Jack e a Joey vão para a faculdade em Boston,
E o Dawson vai para a escola de cinema em Los Angeles. Em Boston, a Joey divide quarto com uma roommate chamada Audrey, que é a nova personagem aí da série que fica até o final de Dawson's Creek. É a personagem da Buzz Phillips, madrinha da Matilda, filha da Michelle Williams na vida real. E aí então a gente vê novos conflitos se instaurando, principalmente na vida da Jen. Eu quero fazer um apontamento específico sobre essa personagem. Ela começa apresentando um programa de música, especificamente de rock and roll, mas num determinado dia acontece um problema na rádio, a música não consegue ser executada, e aí ela abre para os ouvintes ligarem naquele momento e responder perguntas. E ela acaba respondendo uma pergunta sobre relacionamento, o que visibiliza muito o programa dela. E vários jovens começam a ligar para ela pedindo conselhos amorosos. Nesse momento, a avó e o Dawson estavam ouvindo o programa da Jen e a avó tem a convicção de que ela não concorda com nada daquilo que ela está falando. Ela fez aquilo, construiu aquele discurso apenas para incentivar a cultura pop. E a partir então dessa ação da Jen, a gente começa a prestar mais atenção no papel do comunicador, né, como formador de opinião. E agora a gente vai chegando à derradeira, a última temporada, quando o Kevin Williamson, o criador da série, volta para escrever os 2 últimos episódios. O que eu acho bem interessante nessa temporada é que o Kevin Williamson coloca o Dawson dedicado integralmente ao seu ofício. Ele tem uma produtora, ele produz uma série, escreve, enfim, chamada The Creek, que se relaciona totalmente com os fatos da sua vida, né, da sua adolescência, e a gente consegue acompanhar os bastidores dessas séries, né, as reuniões nas salas de roteiristas, o papel do showrunner tentando ali interceder nas opiniões dos autores. Como é que vai funcionar? Será que os personagens Sam e Colby, eles têm que terminar juntos ou não? Então a gente consegue acompanhar como funciona de fato os bastidores dessa série criada pelo Dawson. Uma das coisas que eu mais gosto de Dawson's Creek é que nesse final a gente consegue observar que mesmo a vida não funcionando da forma que os personagens imaginavam, eles conseguem se encaixar e se adaptar às situações. O próprio Dawson não conseguiu ficar com a sua alma gêmea, que é a Joey, mas ele conseguiu ficar imerso num ofício que ele tanto ama, né? O grande amor da vida do Dawson é de fato o trabalho. E o Kevin Williamson, ele se focou nisso, né? Deixou esse personagem integralmente focado nessa área da vida dele, enquanto a Joey termina, né? Com o Pace, que é o melhor amigo. Então, digamos que a alma gêmea do Dawson está ali encaminhada para uma pessoa que ele conhece e que ele confia. Então, os personagens, eles se encaixam dentro desse universo, mesmo não sendo o universo idealizado por eles lá na adolescência, e eles abraçam a vida sem carregá-la, né, com todo aquele amargor que a gente conseguiu acompanhar durante todas essas 6 temporadas. O que eu acho muito bacana de Dawson's Creek é que a série foi amadurecendo com o seu público. Então, quando a gente começou a ver Dawson's Creek, a gente tinha uma determinada idade e parece que os criadores conseguiram acompanhar o crescimento do seu público-alvo. Isso foi uma coisa muito bem sacada. Esses foram apenas alguns pontos que realmente me marcaram ao longo dessas 6 temporadas de Dawson's Creek. E esse vídeo dá continuidade, então, ao quadro Precisamos Falar Sobre, a estreia de uma série, né, inserida aqui nesse quadro. Eu pretendo voltar mais vezes para falar e esmiuçar outras obras aqui no 24,5. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Dawson's Creek e já vou pedir para vocês deixarem os comentários, me seguirem nas redes sociais. Deixem o like de vocês e também se inscrevam no canal, que vai ajudar muito o 24,5. Semana que vem eu volto com mais vídeo e é isso aí.